Oi, gente. O Guilherme Boulos postou um vídeo sobre a queda do dólar, basicamente falando tudo o que a gente falou um pouco antes, né? A gente postou sábado de manhã, ele postou sábado de tarde, mas a explicação dele também está muito boa. O vídeo está excelente, vale a pena compartilhar, porque quanto mais a gente ajudar as pessoas a compreender isso, melhor. Tem o meu vídeo sobre a queda do dólar, né? O que a mídia não está querendo mostrar para vocês, foi sábado de manhã. E agora esse vídeo do Guilherme Boulos também, que a gente vai reagir e comentar aqui. Vamos lá. A Faria Lima está usando o dólar para esconder de você algo muito mais grave. Nessa última semana, o dólar teve a maior série de desvalorizações nos últimos 30 anos. Ele chegou a custar 6,26 e terminou na última quinta-feira com 5,76. Isso tem a ver, em grande medida, com as especulações do mercado em relação às medidas que o Trump vai tomar nos Estados Unidos, tarifa para a China, tarifa para o México e por aí vai. Mas isso mostra significativamente uma outra coisa, a mentira, a falácia que era no fim do ano passado, quando os analistas do mercado atribuíram a uma suposta crise fiscal do governo Lula o motivo para a alta do dólar. Na verdade, não tinha nada de crise fiscal, era chantagem, sabotagem, pura e simples. Eles usaram a especulação do dólar para pressionar o governo a fazer mais cortes. E queriam cortes em investimentos fundamentais para o Brasil, inclusive querendo mexer com os pisos constitucionais de saúde e educação. Que foi exatamente o que eu disse em meu vídeo. Mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, a chantagem veio porque quando o pacote fiscal anunciado pelo Haddad e pelo governo Lula não trazia os cortes na saúde e educação que os agentes de mercado queriam. Ou seja, eles queriam cortes, o anúncio do governo não trouxe parte do que eles queriam, mas não trouxe tudo. É uma fome insaciável dos agentes de mercado de sabotar os direitos sociais para levar para privatizações. Quando o governo fez apenas, 30% do que eles queriam, mas não fez 100%, eles ficaram muito aborrecidos e entraram com chantagem firme. Porque se fosse uma questão estrutural do Brasil, que não mudou do final do ano passado para agora, o dólar não teria caído dessa maneira. O que aconteceu nos Estados Unidos e a ameaça das tarifas não seria suficiente para derrubar o real, a relação entre o real e o dólar, não é? Para derrubar o dólar em relação ao real com tamanha violência, com tamanha força. Essa queda brusca veio justamente porque a chantagem uma hora teve que parar. Uma hora teve que parar de acontecer. Mas vamos lá. Agora você pode se perguntar, mas por que o mercado quer tanto corte de gasto público? Bom, em primeiro lugar, porque eles querem garantir que uma parcela cada vez maior do orçamento não vá para a população, mas vá para pagar juros da dívida pública para os próprios agentes de mercado. Em segundo lugar, quando o governo tem menos condições de investir nos serviços públicos, isso cria mais ambiente de negócios para o setor privado, ou inclusive para a privatização desses serviços precarizados, onde os agentes de mercado vão entrar. Eles querem a privatização de serviços que eles vão ter um monopólio, porque isso maximiza a quantidade de lucro que eles podem obter. E isso impede que eles possam ir à falência quando tomarem conta disso. Porque se são serviços fundamentais que a população precisa, em último caso, o Estado vai entrar e vai até subsidiar o setor privado quando esse precisar de recursos. Aliás, um exemplo clássico, não é, de como esse discurso de Estado mínimo é uma grande mentira, quando o capital fracassa em setores estratégicos, ele sempre as grandes corporações vão pedir dinheiro para o Estado. E o Estado serve, em geral, aos interesses do grande capital. E quando o Estado, governado por um governo que tem algumas conexões e tem que responder um pouco à pressão da classe trabalhadora, não entrega tudo, aí eles fazem chantagem com esse governo. Aí eles tentam derrubar esse governo. Que é o que está acontecendo agora. Tentam diminuir a popularidade do governo, não é? É uma estratégia para quando tem um governo que, embora entregue parte, embora faça concessões, não faz concessão no nível que eles querem. E o mercado, gente, não é uma entidade abstrata, técnica, acima do bem e do mal. É composto
de instituições financeiras, de agentes investidores com interesses. Interesse óbvio no seu próprio lucro, no seu próprio ganho e também com as suas convicções ideológicas. Tanto é assim que em março de 2023, o governo Lula tinha 3 meses, foi feita uma pesquisa da Quest entre analistas do mercado e 90% avaliavam mal o governo. Não tinha nem dado tempo do Lula governar. E os... Na verdade, 98%, Boulos, mas eu entendi o que você está falando. Caras já estavam avaliando mal. Ou seja, isso dizia muito mais sobre as concepções ideológicas deles, agentes de mercado, do que sobre qualquer coisa do governo Lula. Não é por acaso que os analistas do mercado, economistas que se dizem técnicos, erraram nada mais, nada menos que 95% das suas previsões econômicas nos últimos anos. Especialmente erraram no PIB. E por que eles erraram no PIB? Porque a previsão deles para o PIB sempre era extremamente modesta, enquanto o governo Lula começou a entregar PIB alto. E eles não conseguiam imaginar que o PIB pudesse subir por causa de sua dimensão ideológica. E a cegueira é pior porque é muito óbvio que se você amplia a base de consumidores, não é? O consumo interno, o PIB vai aumentar. E a economia é uma relação entre produtores e consumidores. Quando a base de consumidores aumenta, é óbvio que a economia vai dar um salto, mas enfim. Consegue acreditar nisso? É a mesma coisa de você acreditar em alguém que de cada 10 palavras que fala para você, 9,5 é mentira. Não dá, não tem credibilidade, não é confiável. Agora, por que eles insistem tanto em atacar o governo do Lula? Uma das razões mais elementares é porque, com as políticas sociais e retomada do investimento público, o governo do Lula reduziu o desemprego ao menor nível da história. Hoje, o Brasil está com 6,6% de desemprego. Nunca teve isso. É quase como se fosse o pleno emprego. Agora, por que o mercado não quer ver o desemprego baixo? Por uma razão. Quando o desemprego baixa, isso significa que o trabalhador ganha maior poder de barganha com os empresários. Vê só, quando o desemprego está enorme, tem aquelas filas gigantes, se o trabalhador não aceita todas as condições, redução de salário, perda de direitos, ele é demitido e tem um monte de gente na fila esperando. Isso é chamado exército de reserva do mercado. Ou seja, para o capitalista é extremamente útil que tenha muita gente desempregada para forçar o trabalhador a aceitar condições de trabalho muito ruins. Para o capitalista, ter uma sociedade que tenha quase o pleno emprego é extremamente complicado. E o capitalista não quer programas sociais e não quer também uma população altamente educada, porque essa vai demandar melhores condições de trabalho e essa vai demandar melhores salários e melhor repartição dos lucros das empresas. E é exatamente isso que o capitalista não vai querer fazer. Não vai querer repartir os seus lucros com ninguém. Então, para não sofrer nenhum tipo de pressão nesse sentido, a forma mais fácil é espremer a população, né? E criar monopólios. Ou tradicionais dentro do próprio mercado através da competição, ou artificiais, monopólios favorecidos por um Estado que está a serviço das grandes corporações empresariais. Por isso que eles empurram os candidatos ou de direita liberal ou da extrema direita para favorecer a instituição dos seus monopólios. Mas vamos lá. Quando o desemprego está baixo, isso dá melhores condições de negociação e leva a uma tendência de aumento dos salários. O nome disso é distribuição de renda. E o mercado não quer isso de jeito nenhum. O que eles querem, na verdade, é um governo como foi o do Bolsonaro, com o Paulo Guedes, que cortava investimentos sociais, não fazia geração de emprego, botou o desemprego lá em cima, o povo sofria e a lucratividade dessas corporações, que são os principais agentes de mercado, só aumentava. Por isso, gente, não se deixe levar pelas mentiras daqueles que falam em nome do mercado. Às vezes, são economistas muito bem vestidos e cheios de diploma, mas estão a serviço desse caso no interesse. Afinal, que credibilidade merece alguém que erra 95% das suas previsões? A Faria Lima está usando o dólar para esconder... Pois é, Boulos, pois é. Enfim, cada vez mais evidente, né,
os interesses das grandes corporações empresariais e como elas são capazes de manipular a economia em favor dos seus interesses, para chantagear o governo. E a chantagem vai vir não só através dessa maneira, mas vai vir também na hora do orçamento com o Congresso, porque grande parte do Congresso brasileiro responde e serve aos interesses das grandes corporações empresariais. Não gente tipo Boulos. Esse é um representante do interesse da classe trabalhadora. Mas muita gente naquele Congresso ali representa os interesses das grandes corporações empresariais. E é por isso que nós temos que lutar não apenas por presidentes progressistas, não apenas por um Congresso mais progressista, mas temos que lutar para que políticas públicas sejam implementadas que tenham um horizonte para além do capitalismo, que contraria os interesses das grandes corporações empresariais. Por isso que precisamos lutar por democracia na economia e não apenas na política. Democracia nos espaços de trabalho. Precisamos lutar por uma mudança do sistema. Eu venho falando sobre isso aqui no canal há muito tempo e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham clareza disso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Cursos, inclusive, que falam sobre justamente essa visão de um outro sistema econômico, político e tal. Os cursos abordam essa questão, tratando de autores clássicos das ciências humanas, né? Enfim, um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E que se gostar muito, mande um pix para andretj@terra.com.br. O pix também está no comentário fixado. Tchau, tchau.